Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos aqui. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui, você que está nos acompanhando online, você que está nos visitando aqui pela segunda vez, seja muito bem-vindo, tá? Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do verso 1 é o texto que nós leremos. Não vou ler agora, tá? Já vou ler com os irmãos. Antes de ler, preciso explicar aqui um pouco sobre esse texto, para que você aproveite melhor a leitura. E essa igreja sofreu a terrível perseguição, tanto dos governadores locais, é o caso de Herodes aqui, quanto de imperadores, veremos mais à frente. E o que seria dessa igreja se não houvesse, de fato, um Deus que tivesse a intenção de fazer sua palavra anunciada através desse povo? A igreja já teria fracassado há muito. A igreja já estaria nas páginas da história, não fosse Deus governando soberanamente a condução da sua igreja. E eu queria que você atentasse para isso na leitura desse texto. Inclusive, há algumas situações que parecem que jogarão a igreja aos escombros, né? Lançarão a igreja nos cantos, no lixo, como a morte de um dos seus mais importantes líderes, é o caso de Tiago aqui. Mas o que nós vemos nesse texto aqui? Nós vemos que tanto na morte de Tiago, no martírio de Tiago, daqui a pouco eu vou explicar o que é martírio especificamente, tá? Quanto no livramento de Pedro, há um Deus que está governando sua igreja, a fim de que a sua igreja permaneça firme, avançando para a proclamação do seu nome e o anúncio de Cristo Jesus como Rei e Senhor sobre todo o mundo. Tá bom? Entendendo isso, eu queria que você fizesse essa leitura comigo, capturando aqui, buscando entender, especialmente como Deus está atuando através desses episódios, tá? Como é um texto longo, eu vou ler sozinho, mas eu gostaria que você acompanhasse com os seus olhos aí, sua Bíblia aberta, a leitura desse texto, tá bom? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 até o verso de número 19. A palavra de Deus nos diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada por decapitação, tá, irmãos? Decapitou Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que meu povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está de volta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram,
ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Bem, irmãos, o que vemos aqui? Vemos Herodes empreendendo seu poder político, o poder real que ele tinha como rei ali daquela região da Judéia, em oposição ao reino de Cristo. Nós vemos no verso de número 12, capítulo 12, verso 1, que Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. No verso 2 é dito que ele mandou matar à espada Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, irmão de João, um dentre os 3 mais íntimos de Jesus, né? Nós sabemos que os 3 mais íntimos eram Tiago, Pedro e João. E quanto a Pedro, ele mandou prender a Pedro. Não executou ele imediatamente, porque ele queria fazer o julgamento de Pedro depois da festa da Páscoa. E Pedro foi guardado com uma esquadra de soldados, né? Uma quadra de soldados. Haviam 3 quadras de soldados, ou seja, 4 grupos de soldados, 3 grupos de 4 soldados, estou fazendo bagunça aqui, né, irmãos? Haviam 3 grupos de 4 soldados guardando Pedro. Por que 3 grupos de 4 soldados? Porque naquela época, quando os soldados estavam responsáveis por guardar um preso ou algum edifício, geralmente eles faziam rodízio de 3 em 3 horas. Então, 4 soldados significava que cada um ficava ali em 3 horas no período do dia e 3 horas no período da noite, a fim de que por exemplo, aquele preso como Pedro, ficasse durante 24 horas do dia sendo monitorado por algum soldado. E nesse caso de Pedro, não havia apenas 4 soldados cuidando de Pedro, havia 3 grupos de 4 soldados cuidando de Pedro. O texto bíblico nos diz aqui que Herodes fez isso com a intenção de agradar os judeus. E só para você, digamos assim, ter um conhecimento histórico, né? Esse aqui não é Herodes o que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças. Esse que mandou matar as crianças era Herodes o Grande, avô desse Herodes aqui, tá? Esse também não era Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Herodes Antipas, ele era tio desse Herodes aqui. Esse Herodes aqui de que estamos falando, Herodes Agripa, descendentes, né, da linhagem dos Herodes. E esse Herodes aqui, ele era um líder, um governador da região da judaica, né, da região da Judéia, e ele tinha a intenção de agradar os judeus que estavam sentindo-se ofendidos com os cristãos pregando o evangelho. E a igreja, desde o seu início, tem sim a oposição do mundo, irmãos. A igreja tem desde o seu início a oposição dos governos. A igreja tem desde o seu início a oposição dos poderosos. Nós vivemos um tempo de relativa paz. Vivemos um tempo de relativa tranquilidade quanto à nossa fé. Graças a Deus por isso. Mas eu gostaria que você entendesse que a igreja sempre enfrentou a oposição do mundo. E embora aqui no Brasil, por exemplo, nós tenhamos paz, há muitos lugares no mundo onde a igreja hoje enfrenta a perseguição dos poderosos. Porque o mundo ele é naturalmente anticristão. O mundo se posiciona contra Cristo, contra o seu verdadeiro rei, porque esse mundo está em oposição ao reino de Deus. O Senhor Jesus diz-nos em João capítulo de número 14 e verso de número 30, quando está próximo de sua crucificação, ele diz aos discípulos: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Jesus declara em diversos lugares durante sua pregação que o governo desse mundo está debaixo das mãos de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo, entende? Ele é o príncipe dessa ordem desse tempo.
É Ele quem estabelece os padrões desse mundo, Ele quem estabelece os valores desse mundo, é Ele que governa sobre esse mundo. Em 1 João capítulo 5, verso 19, o apóstolo João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. A palavra grega aqui utilizada, que em algumas traduções está sob o poder do maligno, traz a ideia de o mundo está deitado como numa sepultura, no diabo. Entende isso? O mundo está morto, como que sepultado no próprio diabo. Nós somos de Deus, diz o apóstolo João, mas o mundo está sob o poder do maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo está sob a influência do maligno. Entende isso, irmãos? Então, não ache estranho Herodes se levantar contra a igreja, não ache estranho olharmos para a história da igreja e vermos o mundo tentando batalhar contra o povo de Deus, tentando batalhar contra o corpo de Cristo. Isso é natural do mundo. Por quê? O príncipe do mundo é o diabo. O mundo está morto no maligno. E poderíamos perguntar: será que a fúria desse mundo poderia destruir a igreja? Deus perderia a batalha para Herodes Agripa? Deus perderia a batalha para Roma? Deus perderia a batalha para a Alemanha de Hitler? Deus perderia a batalha para a União Soviética? Deus perderia a batalha para o Partido Comunista Chinês? No Partido Comunista Chinês, que governa a China, na ex-União Soviética, na Alemanha de Hitler, em Roma e aqui sob o governo de Herodes Agripa, a igreja foi perseguida, é perseguida. E nós olhamos para isso e percebemos que, se fosse depender da vontade de Herodes, a igreja teria sido destroçada, irmãos. Ele começou matando Tiago, havia preso Pedro, e era exatamente para intimidar toda a igreja. Todos os líderes teriam morrido sob a espada de Herodes, se dependesse dele, e a igreja teria sido silenciada, os irmãos teriam apartado da fé, se dependesse da fúria de Herodes. Mas o que nós vemos, queridos, é que, embora Deus tenha concedido Tiago morrer como um sacrifício a Deus, Pedro é miraculosamente livre e, ao invés de a morte de Tiago ou a prisão de Pedro causarem paralisia na igreja, pelo contrário, a igreja se incendeia com a mensagem do Evangelho e Deus se mostra soberano, governando sua igreja, quer no martírio, quer no livramento dos seus santos. Estão comigo? Há um Deus que está governando sua igreja, quer permitindo que a sua igreja passe pela morte, pela fé, entregando-se à morte por causa da fé, o martírio, ou libertando, eventualmente, os seus santos da mão dos perversos. O que nós vemos nesse texto é que Deus é soberano no martírio e soberano no livramento do seu povo. Amém? Esse, inclusive, é o título desse sermão nessa noite. Soberano no martírio, soberano no livramento. O governo soberano de Deus que faz a sua igreja avançar, quer sob o martírio dos santos, sofrendo perseguição, quer livrando os santos das mãos dos perversos desse tempo. E a primeira coisa que eu queria olhar nesse texto com você é sobre o Deus soberano no martírio dos seus santos. Martírio, queridos, é quando alguém se entrega à morte por causa de sua fé, por aquilo que ele crê. Ele não nega a sua fé, ele mantém a sua fé, mesmo sendo desafiado a morrer se continuar crendo. E é o que nós vemos aqui no verso 2. Observe o verso 2. Diz assim: e Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Pense comigo, queridos. Esse parece ser um golpe brutal na igreja. Até aqui, nenhum apóstolo havia morrido ainda, tá?
Já tínhamos visto a morte de um testemunha de Jesus, Estevão, ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas Estevão não era um dos mais importantes líderes da igreja, embora fosse alguém certamente ali influente na igreja. Mas aqui, Herodes entendeu que ele tinha de cortar, segundo sua interpretação, a cabeça, da igreja. E ele começa com Tiago. Tiago era um dos mais importantes líderes da igreja, ao lado de João, ao lado de Pedro. E a morte de um dos líderes da igreja certamente seria um golpe brutal na igreja. Ele era um dos mais eminentes servos de Cristo. E o que seria da igreja sem Tiago? Que prejuízo a igreja receberia com a morte de Tiago? Como seria a condução da igreja com a morte de Tiago? E mais ainda, não apenas com a morte de Tiago, Pedro já estava preso, aguardando também o seu martírio. Mas ao invés de um golpe brutal na igreja, a morte de Tiago se torna uma poderosa semente de vida para a igreja. Aquilo que os inimigos intentaram para a destruição e definhamento da igreja, Deus o tornou em edificação e multiplicação. A intenção era destruir, Deus edifica. A intenção era definhar, amesquinhar, apequenar, tornar fraca a igreja. Mas Deus faz a multiplicação da igreja a partir da morte de Tiago. Porque, queridos, tudo o que estava acontecendo, inclusive a morte de Tiago, estava acontecendo sob o governo soberano de Deus. E Deus intentou que a morte de Tiago fosse uma poderosa pregação do Evangelho, que fosse um poderoso testemunho de Cristo, do seu amor a Cristo e da convicção que ele tinha da morte e da ressurreição de Jesus, da convicção que ele tinha da salvação eterna. A pregação de Tiago se tornou adornada pela morte de Tiago, e por isso a igreja se tornou uma igreja poderosa e viva, com a morte e o sacrifício dos santos. A morte de Tiago não está acontecendo apenas pela vontade de Herodes. A morte de Tiago está acontecendo pelo governo soberano de Deus, cumprindo em Tiago aquilo que o próprio Deus já havia dito sobre Tiago. Em Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 35, nós temos um episódio onde Tiago e João vão se apresentar a Jesus e vão pedir a Jesus que Jesus permitisse a eles que eles estivessem assentados ao seu lado na glória de Jesus, um à direita e outro à esquerda, Eles não sabiam exatamente o que estavam pedindo. Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Mestre, quando o Senhor estiver reinando na sua glória, deixa que eu esteja à sua direita e meu irmão esteja à sua esquerda, disse Tiago a Jesus, E Jesus diz a eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Jesus está falando sobre a crucificação que ele vai sofrer. E ele está falando para eles: olha, esse assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, certamente diz respeito a ser participante também comigo no meu sofrimento. Vocês querem ser participantes no meu reino? Então vocês terão de serem participantes comigo no meu sofrimento. Será que vocês estão prontos para serem batizados no batismo que eu serei batizado? Aqui Jesus estava se referindo à sua crucificação. Será que vocês estão prontos a beber o cálice que eu vou beber? Aqui Jesus está falando do seu sofrimento. E aí eles dizem: Senhor, nós estamos prontos. E Jesus diz: bom, tá bom, é verdade. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. O que Jesus está dizendo para Tiago: você vai morrer por causa de mim, Tiago. Você vai morrer pelo meu nome. Você vai sofrer pela mensagem que eu estou pregando. Então, o que nós vemos acontecendo aqui no capítulo 12 de Atos é o cumprimento dessa palavra que Cristo deu a Tiago. Não foi que quando Herodes intentou matar Tiago, Deus estava distraído, Jesus estava cochilando, e de repente ele pega Tiago, mata Tiago, e Jesus olha e fala: caramba, Tiago morreu, deixa eu correr, senão Pedro vai morrer também, Deixa eu fazer alguma coisa, senão Pedro vai morrer também. Não é isso. Pelo contrário,
Deus é soberano na morte de Tiago. O Senhor Jesus já havia dito a Tiago que ele morreria pelo seu nome e que isso o glorificaria. E é exatamente o que Deus está intentando através da morte de Tiago: glorificar seu nome e fazer que a pregação do Evangelho seja adornada com a morte de Tiago. E Tiago é o primeiro dos apóstolos a serem mortos pelo Evangelho. É interessante, queridos, que quando a gente olha ali para o primeiro século, segundo século, terceiro século da igreja, o martírio, a morte por causa de Cristo, ao invés de ser a gente imagina, né, a igreja sendo perseguida, os cristãos morrendo, né, a gente imagina que isso poderia causar uma paralisia, um medo, um terror na igreja, mas é o oposto que acontece. A morte dos santos se torna uma vida, uma vitalidade para a igreja. O testemunho daqueles irmãos que foram coroados com o privilégio de morrerem por causa de Cristo, faz a igreja a cada dia se tornar mais viva na pregação do Evangelho. A igreja olha para os seus líderes, olha para os seus pastores, olha para os seus mestres, para os seus apóstolos morrendo, e a igreja percebe quão poderosa é essa mensagem, que permite que alguém considere mais importante sua fidelidade a Cristo que a própria vida. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, ali do segundo, terceiro século, Tertuliano escreveu em um dos seus livros, né, Apologética, ele disse o seguinte: nós multiplicamos apesar de sermos ceifados por vocês. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Tertuliano está escrevendo para o império, Tertuliano está escrevendo para aqueles que perseguem os cristãos e diz: nós multiplicamos apesar de vocês nos ceifarem, apesar de vocês nos matarem, e o sangue daqueles que morrem por causa de Cristo tem se tornado a semente da igreja. Extraordinário isso, não é? A gente imaginava que a igreja ia desfalecer, que a igreja ia se apequenar, que a igreja ia diminuir, e Deus quis que a pregação do Evangelho fosse coroada com a morte de muitos cristãos, irmãos, muitos irmãos fiéis a Cristo. Quanto mais seus líderes eram entregues à morte, mais a igreja avançava em anunciar o Evangelho. A morte não calava a igreja, a morte fazia que a igreja ressoasse mais ousadamente ainda a pregação do Evangelho de Cristo. Irmãos, percebe como Deus é soberano nisso? O que Deus está intentando ao entregar seu servo Tiago à morte? Primeiro, obviamente, que Tiago participasse do sofrimento de Cristo, que Tiago contemplasse e olhasse com mais valor e alegria para Cristo, que ele visse a beleza do sacrifício de Cristo e pudesse ser participante da morte de Cristo. Nós falamos em que o discipulado cristão é tornar-nos semelhante a Cristo. Eu acredito que não existe etapa mais gloriosa no discipulado cristão que o morrer por causa de Cristo. Tanto que esse não é um privilégio dado a muitos, irmãos. Aqui já no primeiro século, a igreja desenvolveu uma teologia, um modo de pensar sobre o martírio. A igreja entendia, por exemplo, que não foi dado a todo cristão morrer por causa de Cristo. Se você estivesse sendo perseguido como cristão, fuja, esconda-se, né? Vá para outra pátria, enfim. Mas entregue-se ao martírio apenas se você entender que o próprio Deus está lhe dando o dom de morrer por causa de Cristo. Entende? Não há nada mais, eu diria, mais profundo em experimentar a imitação de Cristo que o sofrer por causa de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Filipenses. Ele diz que ele gostaria de ser participante do sofrimento de Cristo, e Deus lhe dá o privilégio de sofrer muito por causa de Cristo, ao ponto de ser ele mesmo morto e decapitado por causa do Evangelho. O que nós vemos então, irmãos? A morte de Estevão, a morte de Tiago e a morte dos demais mártires cristãos
fez que a igreja, sim, estivesse passando por perseguições e provações, mas tanto maiores essas perseguições e provações, maior foi o testemunho, a convicção e a confissão dessa igreja por causa do Evangelho. Amém, irmãos? Então, Deus está governando soberanamente isso aqui. É o próprio Deus que está dizendo a Tiago: chegou sua hora, Tiago, do testemunho último, da confissão última, de se entregar por meu nome. E isso fez que a igreja crescesse para a glória de Cristo Jesus. Então, não é Herodes, não foi Nero, não foi Hitler, nem Lenin lá na Rússia, nem é Xi Jinping ali na China hoje, que estão eles, pela sua força, fazendo a igreja sofrer. Não, o próprio Deus está permitindo que a sua igreja passe por sofrimentos e martírios, a fim de que a pregação do Evangelho seja adornada com o sofrimento dos cristãos. Estão comigo? Isso parece um pouco diferente, né, do que a gente geralmente ouve sobre o Evangelho, né? O Evangelho, sua vitória, sua bênção, você vai passar pela prova, vai ter a bênção, né? Você está passando pelo fogo para depois você ter a bênção, né? O interesse de Deus está no anúncio do seu Filho acima de tudo, irmãos. Entende? Na glória do seu Filho, na salvação dos perdidos. Mais interessado do que, deixa eu te dizer uma coisa, mais interessado em que nós tenhamos uma temporária e passageira alegria, Deus está interessado em que nós sejamos coparticipantes no anúncio da eterna alegria àqueles que estão perdidos. E até mesmo no sacrifício dos seus servos, Deus está glorificando o seu nome, porque esse sacrifício dos santos mostra a verdade da cruz de Cristo, sua morte e ressurreição, o testemunho vivo de pessoas que estão dispostas a viver e também a morrer por causa de Cristo. Amém, irmãos? Então captura isso aqui, por favor. Deus é soberano no martírio dos seus santos. Deus é soberano no sofrimento dos seus santos. E qual é a intenção de Deus quando Deus permite que a sua igreja sofra perseguição? É para que a pregação do Evangelho seja adornada com o sangue dos salvos. Para que Cristo seja reconhecido. Nossa, como essas pessoas amam a Cristo. Como Cristo pode ser tão extraordinário assim, a ponto de as pessoas não interessarem-se nem pela sua própria vida. Elas estão dispostas a morrer para confirmar que Cristo é seu Senhor e Salvador. Elas estão dispostas a viver por Cristo e a morrer por Cristo. Amém, irmãos? Isso glorifica a Deus. Um testemunho de uma confissão viva, uma fé firme, inabalável, isso glorifica a Deus. Eu queria que você capturasse o seguinte aqui: a confissão do martírio é a última confissão, mas há outras confissões pelas quais o cristão também deve sofrer ao longo da sua jornada. Você pode pensar comigo, né? Pastor, mas isso está muito distante da nossa realidade. Aqui no Brasil, nós não temos, felizmente, graças a Deus, pessoas morrendo por causa de Cristo. Mas eu queria que você capturasse isso aqui. A confissão de Jesus como Senhor durante o martírio é a última, a mais extrema confissão. Mas nós, enquanto cristãos, somos chamados em todo tempo a reforçar, a reafirmar a nossa confissão de Jesus como Senhor. A nossa primeira confissão começa no batismo. E eu quero dizer para você, assim como o mundo se opõe aos cristãos, levando eles ao martírio e exigindo deles uma confissão de Cristo no martírio, também é exigido de nós que nós confessemos a Cristo desde o início da nossa fé no batismo. Mas até no batismo, nós já somos desafiados pelo mundo a não confessarmos Cristo. Não é verdade? As nossas famílias não se levantam contra nós quando nós dizemos que nós queremos nos batizar, que nós queremos seguir a Cristo. Os nossos amigos não zombam de nós,
Não há uma oposição do mundo? Pois bem, entenda uma coisa, esse é o papel do mundo. O mundo não vai te dar uma coroa de flores se você disser que quer se tornar cristão, entende? Quando você tiver uma discussão lá na faculdade, você também é chamado a confessar Jesus mais uma vez. Nós somos chamados a confessar Jesus diversas vezes. E se você estiver falhando na sua confissão de Jesus, na sua faculdade, no meio da sua família, imagine, você falharia sim, se estivesse diante de um quadro como esse aqui, como Tiago. Entende? Você ainda, o autor aos Hebreus diz o seguinte: vocês ainda nem derramaram sangue por causa do Evangelho e já esqueceram daqueles que apelou a vocês a se manterem firmes? Mantenham os joelhos firmes, restabeleçam os passos de vocês, parem de negar a Cristo, honrem a Cristo. Honrem a Cristo no meio dos seus vizinhos, honrem a Cristo no meio dos seus amigos. Não espere do mundo louvor e nem honra. O mundo é do diabo. Ele é o príncipe desse mundo. Nós somos cristãos chamados a confessar a Cristo, não obstante as oposições que possamos sofrer. Vão zombar de você? Vão rir de você? E daí? Deixe-se ser motivo de piada, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode estar distante de mim e de você o martírio, mas da próxima vez, de repente, que você estiver com seus amigos e começarem a falar mal da fé, falar mal de Cristo, a tratar isso como um mito, como uma fábula, você, como cristão, tem de se posicionar, entende? Você não pode ficar ao lado do mundo. Você não pode deixar que o mundo zombe do seu Senhor. E se zombarem de você, que assim seja. Que você comece a ser participante dos sofrimentos de Cristo, aqui, nesse momento em que estamos vivendo. Certamente, muito mais fácil do que passar pelo martírio. Mas certamente, Deus espera de você uma postura firme como cristão. Amém, meu irmão? Pelo amor de Deus, se posicione. Comece a se posicionar, faça esse exercício de se posicionar. Glorifique a Deus, sendo maltratado como um cristão, se necessário for, mas não desonre o seu Senhor. Amém? Mas eu preciso alertar você. Eu preciso alertar você que, embora nós não vivamos num tempo, onde nós vejamos ao nosso lado mártires, a igreja continua produzindo mártires em todo o mundo. Em diversos países do mundo, a igreja está fechada a pregar o Evangelho. Mas deixa eu te avisar uma coisa, em pouco tempo, pode ser em pouco tempo, importa que toda a igreja em todo o mundo passe por uma perseguição. Entende? Está dito pelo Senhor Jesus que uma das coisas, um dos sinais da sua vinda, isso nós vemos no que nós chamamos de os pequenos apocalipses, O pequeno apocalipse de Marcos, o pequeno apocalipse de Mateus, o pequeno apocalipse de Lucas. Nós vemos nestes pequenos apocalipses o texto da palavra de Deus dizendo-nos, o Senhor Jesus nos dizendo que nos últimos dias haverá uma forte perseguição contra a igreja. E se nós entendemos que estamos vivendo esses últimos dias, não se engane, isso sobreviverá a nós aqui, no Brasil, no Gama, onde nós vivemos. Lá no texto de Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso de número 10, quando o Senhor Jesus está falando sobre algumas dessas últimas coisas que acontecerão, então ele diz o seguinte, Lucas 21, a partir do verso 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados a presenças de reis
e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de confissão, de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. Isso é dito para nós, tá? Nos últimos dias isso acontecerá com todos os cristãos. Todos os cristãos terão de fazer uma confissão, porque mais do que em qualquer outro tempo nós seremos perseguidos. Entende isso, irmãos? Mas eu queria que você capturasse aquilo que eu disse lá no início. Deus é soberano sobre o martírio dos cristãos. Olha o que diz o verso de número 18, desse texto que lemos de Lucas. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. O que o Senhor Jesus está dizendo? Não é que os cristãos não morrerão, alguns deles morrerão, ele disse aqui, mas que até mesmo a conta de um fio de cabelo perdido estará sob o governo de Deus, e isso se trará em juízo, quando o Senhor Deus vier julgar este mundo. Portanto, entenda isto. Nós não estamos hoje num tempo aqui onde nós estejamos passando por algo semelhante. Mas acontecerá isso e nós, os que estivermos vivos, antes da vinda do Senhor, passaremos por essa chamada grande tribulação e seremos todos nós perseguidos como cristãos. Mas saiba, Deus é soberano. Amém? Portanto, por favor, comece a treinar, tá? Quando você for desafiado, quando você for chamado a manter a sua confissão de fé entre os seus colegas, eu me lembro, por exemplo, na minha conversão, ali 15 anos de idade, numa aula de filosofia, no ensino médio, eu sendo ridicularizado por professar minha fé em Deus, e os meus colegas rindo de mim, a professora fazendo chacota de mim. Isso faz parte do nosso posicionamento, faz parte de nós sermos cristãos. Quando nos desafiarem, quando questionarem, quando exigirem de nós que nós digamos que nós não cremos, que nós digamos que nós não somos tão crentes assim, nós somos chamados exatamente nestes momentos a manter a nossa posição. Portanto, faça suas confissões de fé quando você for desafiado pelo mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus é soberano também no livramento dos seus santos. Toda a força de Herodes, ela é completamente desarticulada sem que o anjo precisasse desembainhar uma espada. Herodes havia criado toda uma estratégia para manter Pedro preso. E um anjo apenas é responsável por livrar Pedro de toda aquela condução, Ele estava preso dentro de um cárcere, havia 16 soldados junto de Pedro. Além dos 16 soldados, havia os soldados das portas, do cárcere, ou seja, tinha uma milícia ali, para cuidar de Pedro e para manter Pedro preso, mas não houve nenhum esforço por parte de Deus para livrar Pedro. Foi fácil como desatar um nó dado por uma criança de 2 anos de idade. Você já pediu para uma criança dar laço no sapato? Ela sabe dar um laço? Um nó. Exatamente tão fácil quanto desatar um nó de uma criança, assim foi fácil para o Senhor livrar Pedro. Lembremos que aquele texto que eu li para vocês de João capítulo 14, verso 30, diz assim, eu li o primeiro trecho dele, e o segundo trecho dele diz assim, o primeiro trecho diz, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. E o Senhor Jesus continua dizendo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Assim como o diabo não tinha nenhum direito sobre Jesus, Herodes também não tinha nenhum direito sobre Pedro.
O Senhor Jesus continua dizendo, aqui em João capítulo 14, verso 31, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantemo-nos e vamos daqui. Ou seja, embora o príncipe desse mundo viesse para capturar Jesus, e aí ele está falando do diabo, e dos enviados do diabo, que eram os soldados ali do Sinédrio naquele momento, Jesus diz, ele não tem nenhum direito sobre mim. Se o meu Pai quiser, eu serei livre dessa situação. Inclusive o Senhor Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, para que levantar a espada? Eu poderia chamar 12 legiões de anjos aqui, e eu seria livre. Mas o Senhor Jesus diz, mas para que eu testifique que amo o Pai, e eu faço o que o Pai me ordenou, é que eu serei crucificado. Ou seja, no final das contas, Jesus é crucificado não pelo desejo do príncipe desse mundo, ele é crucificado porque ele tinha de glorificar o Pai na sua morte. No final das contas, Tiago é morto, não porque Herodes o quis, mas porque o próprio Pai entrega Tiago ao sacrifício para que a pregação do Evangelho seja adornada. Mas no caso de Pedro, o Senhor não quis que Pedro fosse morto. E por isso, basta um anjo, porque Herodes não tinha direito sobre Pedro. Fica evidente que o diabo não tem qualquer direito sobre aqueles que são de Cristo. E Cristo tem completo poder para livrar a qualquer um daqueles a quem Ele quer livrar e testemunhar da sua glória. Ou seja, queridos, embora haja um levante dos nossos inimigos, do diabo, do mundo, Xi Jinping, Hitler, Lenin, Herodes, quem mais? Nero, e todos os governos que se levantam contra os cristãos, na verdade, nenhuma dessas ameaças é real, no sentido de que nenhuma delas pode realmente criar oposição a Deus. Quando o Senhor Jesus vier, a palavra de Deus nos diz que Ele desfará os inimigos pelo sopro da sua boca. Isso é extraordinário, irmãos. Quem é Herodes? Quem é Nero? Quem é Hitler? Quem é Xi Jinping? Não são ninguém. Entende? O Senhor Jesus desfará os seus inimigos com o sopro da sua boca. Por isso a igreja jamais será vencida. Os planos do reino de Deus jamais serão frustrados, porque em sua soberania Deus governa a sua igreja. E Deus estava tão interessado na sobrevivência de Pedro, que o Espírito de Deus convoca a igreja para orar. Isso aqui é interessante, né? Deus sempre que quer fazer algo no meio do seu povo, Ele convoca seu povo para orar. E a igreja começa a interceder, a suplicar, a orar por Pedro. E Deus então intervém, enviando o seu anjo a fim de que o seu povo, o seu líder Pedro, pudesse ser livre da prisão. E eu me recordo, e você deve se recordar, de muitas vezes que nós tivemos diversas experiências, né? De ver Deus atuando no meio do seu povo através da oração. Não é verdade? Nós já passamos, a igreja, eu enquanto cristão já tenho aí 20 e muitos anos de fé, já não sei dizer nem quantos, 26 anos de fé. E eu me recordo de muitas vezes, irmãos, em que a gente percebe Deus nos convocando para orar, para interceder, né? Pelo seu povo, pela sua igreja, por problemas, por aflições, por angústias. E é extraordinário quando nós vemos Deus intervindo em favor do seu povo através dessas orações, né? Aqui nós vemos uma situação em que Pedro está preso. É muito comum nós vemos em nossos dias situações em que nós vemos nossos irmãos passando por aflições, doenças, angústias, privações, perto da morte. E simplesmente Deus intervém de um modo miraculoso. Não é verdade? Esses dias eu estava conversando com o Saulo, e vocês conhecem, né? Eu só não me recordo agora se foi a Carol ou a Karen, né? Mas vocês conhecem as filhas do Saulo. Mas ele compartilhando comigo que uma delas teve meningite na infância, bebezinho. O médico disse, cara, ora. Foi bem no momento em que houve um surto de meningite, muitas crianças morreram,
e as que não morreram ficaram aleijadas, né? E ele compartilhando comigo, disse que na hora conseguiu ligar para o seu pastor, na época ali na primeira igreja do Gama, ligou para o pastor e a igreja estava naquele momento em oração e ele suplicou, chorando ali ao pastor, que o pastor orasse. O pastor disse: calma aí, segura na linha. E ele convocou a igreja toda naquele momento para orar. E a menina foi curada, né? Está aí, bonita, né? Uma jovem bonita, não sei qual das duas é, se é a Karen ou se é a Carol, mas ambas são bonitas, né? Sem nenhuma sequela, estão jovens ali, lindas diante de Deus, quando Deus convoca seu povo para orar. Esses dias nós tivemos, aqui na nossa igreja, nós já tivemos, só enquanto eu estou aqui, já alguns episódios. Já vi alguns episódios desses nas igrejas em que eu congreguei, mas aqui, por exemplo, eu me recordo, no dia em que o presbítero Wellington estava fazendo cirurgia. A Elaine me liga no momento em que ele está tendo uma hemorragia terrível, chorando, ela me liga e fala: pastor, os médicos me disseram que o quadro está gravíssimo aqui. Eu falei: filha, aguarda aí. Eu liguei na hora, deixa eu ver se eu lembro aqui, a irmã Eliana, irmã Darcy, Simone, vocês mesmos, né? Vocês três que eu consegui ligar naquele momento. E nós viemos aqui para a igreja, era mais ou menos 1h30 antes do culto de oração. Eu falei: irmãs, vamos orar. Ela não queria que, né, disseminasse para todo mundo. Eu falei: vamos orar. Nós nos reunimos ali no gabinete, começamos a orar, acho que mais ou menos 1h30 antes do culto de oração. E oramos e apresentamos diante de Deus e suplicamos. Aí quando chegou a hora do culto de oração, elas precisaram descer por causa do culto que ia se iniciar. E eu fiquei ali até o momento que a Elaine me ligou. E ela me ligou, era mais ou menos umas 8h50, 9h da noite. Pastor, o Wellington está bem. A igreja, Deus mobiliza o seu povo para orar, quando Deus quer cumprir seus planos. E aqui, o povo de Deus é mobilizado para orar pelo seu líder, Pedro. E Deus liberta Pedro, Deus chama Pedro tão facilmente. Herodes não podia causar nenhuma oposição àquilo que Deus estava querendo fazer. Entende? Deus é soberano, Deus queria glorificar seu nome através da libertação de Pedro, para mostrar seus feitos, para mostrar que ele queria ainda que Pedro anunciasse o seu evangelho a muitas nações. E nisso tudo, quer na preservação, na libertação dos santos, quer no martírio dos seus salvos, em sua soberania, Deus está anunciando a sua glória. Quer no sofrimento, preste atenção, irmãos, quer no sofrimento dos santos pelo martírio, quer na libertação dos seus santos, Ele está glorificando o seu nome, mostrando que Ele é Senhor, a fim de que a sua mensagem seja recebida com largueza, com abertura. Olha o que acontece. Depois desse episódio, nós temos Tiago sendo morto, nós temos Pedro sendo liberto, e óbvio, as duas notícias tomaram conta de Jerusalém. A igreja soube que um servo, um santo de Deus morreu pela sua fé, e a igreja soube que alguém que estava preso lá nos cárceres de Herodes, né, foi miraculosamente libertado, irmãos. Ele saiu ali com uma facilidade admirável. E o que acontece então? Herodes manda investigar, e certamente essa investigação que Herodes mandou fazer se tornou pública. Herodes mandou saber o que aconteceu com os 16 soldados que estavam fungando no cangote de Pedro. E eles foram contar. Nós estávamos aqui, eu amarrado a ele, o outro também amarrado a ele, os outros estavam ali mais à frente, tinha os soldados das portas, mas de repente olhamos para o lado e já não tinha ninguém ao nosso lado. E nós fomos olhar os portões, embora ninguém tenha aberto, as cadeias foram abertas, as portas estavam abertas. Nós não sabemos o que aconteceu. O que aconteceu, irmãos? Deus se fez glorificado pela libertação de Pedro e também na morte de Tiago. E qual era a intenção de Deus nisso, queridos? Que a sua mensagem fosse mais adornada ainda. Que se olhasse para a libertação que Deus fez, que se olhasse para a morte na qual Tiago morreu, e o povo pudesse perceber, realmente há um Deus nos céus que está na direção deste povo. Há um Deus que está na direção dessa igreja.
Há um Deus que está conduzindo seus planos. Há um Deus que está entregando a morte àqueles a quem Ele quer receber como um sacrifício para si mesmo. Há um Deus que está libertando aqueles que Ele quer que continuem anunciando Sua palavra. Não há Herodes que possa impedir. Não há imperadores que possam impedir. E é exatamente porque nós estamos aqui hoje. Porque Deus continua interessado em fazer o nome do Seu Filho conhecido, para que os homens sejam salvos por meio dEle. Entende, irmãos? E essas coisas que Deus faz no nosso meio. A gente falou, por exemplo, desse episódio que tivemos aqui, eu me lembro na igreja em que nós já congregávamos ali no Paranoá, Fernando e a Verônica, eu congreguei com o Fernando e com a Verônica naquele tempo lá, Kleber e a Gabi também que estão aqui conosco hoje. Nós tivemos muitas experiências ali de irmãos que passaram a porta da morte, mas que pela oração da igreja foram extraordinariamente trazidos de novo à vida. O Beto já tinha dito, olha, minha filha, caso por exemplo de uma nossa irmã lá, a Adriana, o marido dela, o Beto já disse, olha filho, é o seguinte, esquece, já foi, já deu. Mas a última palavra vem de Deus, E por que Deus faz isso? Deus continua atuando no meio da sua igreja, salvando e libertando, porque Deus quer mostrar que sua palavra do Evangelho é real. Ele continua fazendo estes sinais para testificar que o Evangelho é real, para que você que não conhece o Evangelho ainda, que não se rendeu a Cristo ainda, perceba que há um Deus nos céus atuando através da sua igreja. Mas eu vou dizer outra coisa, também quando Deus permite que os seus santos sofram, e sofram como cristãos, também Deus nisso quer que os homens vejam que Ele é real. Porque os cristãos sofrem como cristãos, amando a Cristo, servindo a Cristo, honrando a Cristo, sendo fiéis a Cristo. E aqueles que não conhecem a Cristo olham para os cristãos e dizem, caramba, como é que alguém não nega a Cristo mesmo sendo zombado? Mesmo virando motivo de chacota, de piada, Como é que alguém não deixa de seguir a Cristo, mesmo passando por tamanha angústia, por tamanha provação, por tamanho sofrimento? Até nos sofrimentos dos santos, o Evangelho é adornado para que a pregação do Evangelho possa ser eficaz. Amém, irmãos? Então perceba aqui, todas essas coisas estão debaixo do governo soberano de Deus, e a finalidade última de Deus é glorificar seu nome, através do sofrimento dos santos, através do livramento dos santos, para que a palavra do Evangelho possa ser adornada pelo nosso testemunho. Amém, irmãos? Então dê um testemunho de servo fiel de Cristo, no sofrimento e na libertação. Em todas essas situações, Deus é glorificado, e a mensagem do Evangelho se torna mais audível pelas nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém? Coloque-se em pé. Soberano no martírio, soberano no livramento. Esse é o nosso Deus. Ele está governando essas coisas todas. Para quê? Para que o seu testemunho do Evangelho possa ser adornado, quer pelo sofrimento que você passará, quer pelo livramento que você passará. Portanto, peça ao Senhor, Senhor, me ajude a ser fiel. Amém? Me ajude a ser fiel no sofrimento, a ser fiel no livramento e, sobretudo, continuando a anunciar o nome de Cristo. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor está governando na história da sua igreja, e nós somos fruto da semente que foi o sangue dos teus servos, que derramaram sua vida em confissão, em testemunho vivo de Cristo Jesus. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Eu quero te agradecer por todas as vezes em que vi a tua mão agindo para libertar teus servos, trazendo extraordinária, miraculosa libertação. Mas também eu quero te agradecer pelo testemunho que vi nos teus servos, de sofrerem em Cristo,
mantendo a firme confissão para a glória de Deus Pai. Eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos a que sejamos fiéis em todas essas circunstâncias. Fiéis nos posicionando, Senhor, como teus servos, nos posicionando para continuar a anunciar o Evangelho de Cristo, e sabendo que o Senhor está governando nossas vidas. A tua palavra nos diz que nem um fio de cabelo de nossas cabeças cairá sem o teu santo consentimento e sem que seja para a tua glória. Por isso eu te peço, posiciona-nos para o louvor do teu nome, a fim de que honremos Cristo, anunciando o seu Evangelho e sendo testemunha em nossos sofrimentos e em nossas libertações, para a glória de Deus Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam, aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.